Para onde eu estava. Show. E aí, gente, securitização de uma dívida. Para vocês, assim, o que é a securitização, hein? Falei para vocês até que foi tema da minha dissertação de mestrado, quando eu me formei em 2017. Resolvi falar sobre esse assunto. Na época a gente tinha acabado de passar, na verdade ainda estamos, né? Mas em 2016 estava na CEPLAG, e aí eu estava na Receita, e a gente estava toda hora falando que tinha problema relacionado à Receita e tudo mais. Ficamos sem receber 13º e aquilo tudo. E aí eu fiquei pensando, cara, fiquei assim, tentando pesquisar o que poderia ser de receita para o Estado na época, né? E aí eu fui e me aprofundei a entender um pouquinho mais sobre esse assunto de securitização, porque eu vi que estava acontecendo em alguns outros estados, né? Alguns entes federativos estavam começando a surgir esse assunto de falar e tudo mais, e eu resolvi estudar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, vocês sabem o que é securitização? O que a palavra securitização remete, né, ao pensamento de vocês? Show, Mila. O que vocês acham? Securitização, não lembro, pelo menos lembra uma palavra. Pode falar a palavra que lembra. Nem que você nem chuta, pode chutar à vontade. O que essa palavra securitização lembra uma palavra que a gente tem, que às vezes todo mundo que tem carro pensa em fazer, talvez. No meu entender, é pegar os ativos financeiros e vender. Nesse caminho aí, nesse caminho. É um nome chique para desconto de duplicata descontada. Concordo plenamente, Marcelo. Lembra seguro, isso mesmo. Dívidas não pagar. Bom, tô gostando de ver. É nesse caminho aí mesmo, gente. Gostei do jeito que vocês colocaram aí. O primeiro aspecto é esse contexto de que ela lê um seguro. E a ideia de securitização é uma ideia de seguro, sim, também, tá? E é um seguro no aspecto mais para aquele que está também, vamos dizer, investindo, né? Ele quer ter mais certezas desse recurso que ele vai receber. A dívida é vendida ou transferida em forma de títulos. Acho que é isso. É nesse caminho aí também. Alan, muito bom. Então vamos conversar um pouquinho, mas antes de eu conversar sobre o que é a securitização de uma dívida, né, sobre o aspecto nosso aqui da administração pública, eu vou situar vocês sobre o aspecto geral, tá? Do que seria essa securitização. Então, botei aqui. A securitização, como o próprio nome sugere, se trata de um processo, né, para dar segurança para uma dívida que se tem a receber. Então, se é para dar segurança, é a ideia de um seguro, né? Uma dívida sempre envolve riscos de recebimento. E a securitização faz o papel de dar certeza de que essa dívida será recebida. Então, como todo seguro, é preciso pagar algo para ter essa proteção. Então, para a securitização de dívida, esse seguro pago é o desconto no valor total que se tem a receber, que a gente vai conversar um pouquinho mais. E claro que é preciso existir uma securitizadora, né? Uma seguradora para fazer esse processo. Porém, ela apenas intermedia o processo, né? E conectando o investidor com vários, né? Ou um credor de uma dívida. Esse é o primeiro contexto importante para vocês entenderem. Mas eu vou dar uma situação aqui hipotética. Então, vejamos aqui. Então, como funciona uma securitização de uma dívida, Marilda? Imagina o seguinte, que é o mais comum de todas as securitizações que existem no setor privado. Você já sabe que o processo de securitização é uma forma de
dar certeza de receber uma dívida. Mas para ficar mais claro, vamos ver esse exemplo fictício como ela funciona. Imagine que uma construtora ABC tenha vendido 80 apartamentos de um novo prédio lá na planta para diferentes famílias. E suponha que também todos esses apartamentos foram financiados. Já pensou? Ela vendeu 8 apartamentos, né? E todos financiados em 10 anos, por 300 mil. Então, aí, esse valor, esse montante todo que ela vendeu, ela teria que receber esse valor parceladinho aí durante 10 anos. Já considerando todos os custos, inclusive os juros do parcelamento. Agora, a construtora tem um grande problema na mão. Qual é o grande problema dela? Ela precisa desse dinheiro hoje para começar a executar a construção desse prédio. Mas só vai receber pequenas parcelas mensais, que mal pagam a sua mão de obra, quanto mais a matéria-prima e outros custos. Que isso é muito comum realmente no setor imobiliário, né? Nessa parte de construção civil, que a gente tem esses financiamentos de longo prazo, né? Que tem essa questão da casa própria, enfim, como investimento aí para as famílias e tudo mais. Esse recebimento para as construtoras é algo que ela receberia muito a um prazo, né, muito longo, e logo ela não teria um capital de giro para conseguir resolver todas essas questões que ela tem. Só que a seguradora, ela também, por outro lado, ela não é uma financeira, né? E você pegar esse recurso, né? Esse recurso com um banco, né? A gente vê o tempo todo, se torna mais caro. E o banco também não tem essa certeza de que você vai repassar aquilo que você está recebendo, concorda? Por que o empréstimo consignado, vamos lá, por que o empréstimo consignado você paga uma taxa de juros mais baixa do que um crédito que você vai lá, simula no caixa eletrônico, não precisa ser em folha? Geralmente a taxa de juros do outro é mais alta, porque o risco é maior. A do consignado é mais fácil de que o ente, né, que é responsável pela sua folha de pagamento, vai efetuar o pagamento do seu empréstimo junto àquela aquisição bancária. Já sobre o aspecto aquele empréstimo que a gente pega lá, o CDC, assim por diante, que é uma taxa maior, aquele risco de você simplesmente não querer depositar o dinheiro lá que é descontado ou não quiser pagar o banco, aumenta muito mais. Então, gente, o que acontece? Vou explicar aqui para vocês um pouco. Existe também esse risco de não receber, né? O banco ele vai querer cobrar uma taxa de juros mais alta se você pedir uma antecipação considerando esses fluxos de caixas futuros. Então aí entra-se a ideia de uma empresa securitizadora. O que é essa empresa securitizadora? Que a gente chama geralmente uma sociedade de propósito específico, chamado SPE. Essa sociedade de propósito específico, ela fica responsável por receber aquele recurso. Você não vai pagar mais a construtora, você que financiou com a construtora, você vai pagar diretamente para a SPE. E a SPE é que vai pagar os investidores. Entenderam a situação, como é que funciona? Então, os investidores vão dar para você o dinheiro antecipado porque você não é a pessoa mais responsável por receber aquele recurso. E sim, você, vamos dizer, delegou a uma outra empresa essa responsabilidade de receber, tá? Então, essa é a ideia de securitização que a gente vai ver aqui. Então, aqui passando um pouquinho para vocês. A securitizadora tem o papel de ser intermediadora, né? Que vai intermediar e que vai unir a necessidade da construção, né? da construtora ABC, e a dos demais investidores. Vai pegar todos esses 80
contratos, né, financiados e tudo mais, irá colocar numa única embalagem, vamos dizer assim, né, de forma mais simples, que a gente chama essa embalagem aí é o mercado financeiro. E eu já vou falar para vocês que isso geralmente é feito através de uma debênture, né, que é a forma do instrumento financeiro que é feito no mercado, organizada para tal, e vai entregar prontinha para cada investidor. E vai falar assim, quanto que você quer desse total, né, desse montante que eu quero formar a minha debênture. E a partir desse exemplo, você pode notar que o processo de securitização dá uma dinâmica maior para a economia. Afinal, através dessa operação, ficou mais fácil o quê? A construtora realizar o seu empreendimento, né? Ou seja, a securitização da dívida atendeu dois interesses. A construtora teve os recursos necessários para realizar a sua construção e os investidores conseguiram angariar uma nova alternativa de investimento, talvez mais rentáveis do que os tradicionais. Novamente, imagina agora, com uma Selic 3%. Você vai deixar o seu dinheirinho lá que você guardou, só 3% rendendo ao ano? Você vai querer algo mais rentável, sabe? O que a gente sempre fala, mais rentável também tem um certo risco, mas ou você quer aquele que seja um risco mais ponderado. Esse seria um caso, né? Então, você vai para algo mais rentável através da aquisição de um título desse. Então, os investidores, claro, ficam com o risco da dívida, que é normal, por isso recebem uma remuneração para isso. Os juros embutidos desse processo. Tranquilo? Dúvidas, gente? Para a gente avançar, preciso saber se isso aqui ficou tranquilo. Perguntas? Perguntas e dúvidas. Hã? Foi tranquilo? Securitização? A forma como ela funciona? Clareou. Que show. Ótimo. Até aqui tudo bem. Então, importante, só para a gente fechar esse raciocínio. Você tem um direito a receber, você, instituição, seja ela privada ou pública, mas vamos focar aqui por enquanto no setor privado. E de vez de você vender para um banco, né, que você receberia um valor muito menor do que a ideia, aquela situação ali, né? Ou aquele pegar um empréstimo, né, que geralmente você pegaria um empréstimo financeiro, que também seria pior, você passa esse seu contas a receber para uma empresa, que a gente chama de SPS, Sociedade de Propósito Específico. Ela vai ficar responsável por receber esse seu contas a receber. Enquanto isso, ela vai captar recurso financeiro que você precisa no mercado financeiro através dos investidores. Ela repassa para você esses valores e ela vai ficar posteriormente responsável por remunerar esses investidores, sabendo que o risco do negócio, né, esses investidores eles sabem o risco do negócio e você perde esse direito, vamos dizer assim, de ser responsável por aquele contas a receber que você teria anteriormente, tá? Tem licitação para esse processo? Vamos lá. Vou começar quando falar no aspecto do setor público, mas eu vou dizer para você que o que a gente tem tido dentro da administração pública é que a administração pública tem criado a empresa de sociedade de propósito específico, ok? E dentro da empresa de sociedade de propósito específico, que geralmente é uma empresa que é criada como independente, ou seja, não está no orçamento fiscal, nem do orçamento da Seguridade Social, vai estar no orçamento de investimento, o que ela pode e deve, né, fazer ali processo licitatório, mas de acordo com as mudanças ali novas que existem para as estatais independentes, principalmente a Lei 13.303, que trouxe mais liberdade sobre o aspecto da licitação, é
quem vai ajudar a instituição financeira que vai ajudar a fazer essa operação de venda para o mercado financeiro, né? Então vai ser o BTG, o Itaú, enfim, que tipo de banco vai ajudar na montagem desse título na hora de vender para o mercado financeiro, porque tem várias situações que são obrigadas. A gente vai ver que tem que ter uma empresa de auditoria, tem que ter uma empresa também de risco para avaliar o valor do título e assim por diante. Respondido um pouquinho? Show. Então, passando aqui, ó. Não me lembrava que era o próximo. O originador é aquele que é o responsável, né? O que tem contas a receber. Passa isso para a sua sociedade que foi criada, né? Com aquele propósito específico. Então, ele já não perde essa gerência responsável, né? E aí, eu tenho os meus investidores, que é aquela questão ali que ele vai tá o tempo todo no recebimento, né, e participando da operação. E nós temos o nosso trust, né, a agência de risco, que a gente tem essa questão. Esse trust seria essa instituição financeira, né, que eu falei com vocês agora, e é uma empresa de auditoria também, né? Geralmente a gente considera uma dessas Big Four que fosse totalmente independente para que desse o aspecto de fidelidade, né? Vamos dizer, o aspecto de aquela ali está com o viés correto, né? Aquela operação e assim por diante, tá? Então, títulos mais conhecidos de securitização. Esse é o CRI, né? Esse que eu acabei de falar com vocês. É o CRI. CRI e CRA. Então, os dois principais títulos presentes no mercado brasileiro é o CRI e o CRA. O primeiro é o certificado de recebíveis imobiliários. E já o segundo é os recebíveis do agronegócio. E eles são certificados incentivados pelo governo, tá? Eles são incentivados. Por quê? Porque ambos são idênticos em relação à sua forma de rendimento, geralmente não muda muito, tributação e risco. Diferem apenas em relação ao lastro, né? Ou seja, de quem corresponde. A tributação é que eles são isentos do imposto de renda, né? Na aplicação financeira, geralmente vocês têm imposto de renda, eles são isentos. Todavia, eles não são garantidos pelo fundo garantidor, né? Que a gente tem em relação ao risco de até 250 mil, quando a gente faz uma aplicação de renda fixa e tudo mais, como um CDB. Você tem um fundo que garante aquele valor, o CRI e o CRA não tem, tá? E outra forma também muito comum que existe é o FDIC. E o que é o FDIC, Marilda? O FDIC aqui, ó, outra forma de securitizar a dívida é a venda pelos FDIC. O FDIC é um fundo de direitos creditórios, tá? Que é uma espécie de SPE, tá? Mas geralmente ela pertence a determinada instituição financeira. Acaba não sendo uma sociedade de propósito específico. Às vezes o FDIC está dentro de uma instituição financeira precisamente. E como o próprio nome indica, é uma forma de securitização. Esses fundos operam comprando direitos creditórios. Esses direitos creditórios é sempre comprando contas a receber, cheques, parcelamentos de cartão de crédito. Pelo menos 50% desse fundo tem que ser voltado a esse tipo de compra, né? De empresas, né? Pagando um desconto sobre elas e recebendo integralmente com risco da inadimplência. Isso aí foi o que o nosso amigo Marcelo acabou de falar, o nome chique para falar de duplicada descontada. Por isso que é
é o caminho nesse sentido, né? Ou seja, as empresas de qualquer setor podem vender suas duplicatas que têm a receber no futuro para um FDIC, antecipando esse valor por um desconto, né? E o fundo se dispõe a pagar o valor hoje, né? Que, por exemplo, o valor que você teria valor a receber seria 100, o fundo está disposto a pagar para você hoje o valor de 70. É o valor do desconto, ok? E ficar com direito a receber essa duplicata. Então, é nesse aspecto aqui que a gente diria. E se caso também esse valor receber de 100, você no caso não vier a receber, ele também fica com risco da inadimplência, tá? Então, seria sobre esse aspecto aqui que acontece com o FDIC. E agora vamos para o setor público aí para a gente conversar um pouco. Securitização, Marilda. A securitização, isso aí já está rolando há bastante tempo, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco mais na prática no outros material aqui. Mas o que eu ia falar aqui com vocês? Ano passado, né, isso já está rolando já tem bastante tempo, até antes, no momento quando eu estava fazendo a minha dissertação, parte de um projeto, né, desde 2016, está rolando no Senado e até agora o negócio está mais deslanchou de vez, né? Vamos dizer assim, boa parte disso. Porque existe muita questão de insegurança jurídica que foi considerado devido a alguns aspectos de inconstitucionalidade, problemas ali que a gente até conversou sobre lei de responsabilidade fiscal. E baseado nisso, há uma necessidade de criação de uma lei complementar para que regulamente melhor esse tipo de operação. E aí o senador José Serra, ele é o principal cabeça, vamos dizer assim, responsável por articular isso dentro do Senado Federal a respeito de securitização. E a questão dessa venda, né, de créditos é o principal objetivo que ele vê, né, como principal manobra para, no curto prazo, os estados e municípios terem seus caixas reabastecidos, vamos dizer assim. Então, José Serra, aqui nessa de 2019, ele entende que o recebimento de dívida de curto prazo é vantajoso, mesmo em valor de até 70% inferior ao devido. E o projeto já foi aprovado no Senado em 2017 e vamos dizer que eles, até um certo momento, não foi aprovado na Câmara. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho aqui e eu vou explicar alguns pedacinhos também a respeito disso. Os bancos ou financeiros, isso aqui foi tudo do Senado, gente. Por exemplo, eles antecipariam o pagamento para os entes federados do que ainda tem direito a receber das empresas e pessoas de créditos tributários e não tributários. O que é isso, gente? Em outras palavras, é a nossa dívida ativa. Para ter interesse nessa operação e lucrar, essas instituições pagariam à União, Estados, Distrito Federal e municípios um valor de até 70%. Menor do que eles têm direito se esperassem o tempo certo para receber. Então, esmiuçando isso aqui. Foi entendido, né, o estudo que eles fizeram a respeito da securitização, que para se tornar atrativo aos bancos, às operadoras financeiras, né, as instituições financeiras e até os próprios investidores, eles gostariam, vamos dizer, de um deságio, que a gente chama, né? Mas vou falar a palavra desconto, que é mais tranquila. Um desconto do valor que seria a receber, ou seja, esse desconto que ele paga, de 70%, seria de até 70%. Ficaria nessa faixa de quase 70%.
Então, se o valor a receber seria 100, pagaria-se hoje, né? O valor presente de hoje seria 30, e no caso, esses 100 vindo a receber, ele receberia posteriormente, né, esse valor. Então, a securitização, né, esses valores, 357 bilhões, que estaria em torno, né, que seria receber, e os entes federados poderiam receber no curto prazo cerca de 30%. Então, ele receberia 107 bilhões, os entes federados, 28 bi iriam para os estados, 66 bilhões para a União e 13 bilhões para os municípios. Esse percentual de deságio mostra bem a probabilidade de recuperação dos créditos. Os próprios cessionários dos créditos não acreditam muito na recuperação destes créditos. Sim, mas não é também só essa questão, não. Também mas principalmente toda vez que tem para administração pública, tem a questão da insegurança de que entende-se que pode vir um próximo governo e mudar isso, né? Mudar a estrutura. Então, tem muito essa questão de insegurança jurídica. Então, esse entendimento do risco que quando que se faz com a administração pública possa acontecer. Tenho curiosidade sobre esses cálculos. Sim, com certeza. E essa questão da insegurança jurídica é um dos fatores principais relacionado aos investidores, principalmente os estrangeiros. Eles entenderem que realmente isso esteja muito mais pautado numa Constituição do que uma lei complementar ou uma lei específica, dá muito mais fundamento em relação à aquisição, de compra desses títulos financeiros. Seguindo aqui mais um pouco. Parlamentares que concordam com a securitização dizem que, mesmo com o desconto de 70%, a medida trará alívio decisivo para as finanças públicas. Por essa lógica, seria melhor receber 107 bilhões hoje do que talvez receber 357 bilhões em 10 anos. Os contrários à proposta dizem que o acordo é ruim para os entes federados. O desconto ou o deságio representaria parcela muito grave do valor total do crédito que os entes têm a receber. A outra coisa que eu esqueci, né, que foi bom que a gente conversou aqui, que é importante, eu vou falar para vocês. O caso que eu vi de São Paulo, que foi um dos estudos que eu fiz de securitização, o pessoal que aceitou, né, a questão lá dos títulos emitidos pela empresa lá, securitizadora de São Paulo, eles pegaram só dívida ativa que tinha sido feito um programa de parcelamento. Então, assim, a gente fala que é um pouco complexo isso, porque a princípio pegaria-se tudo, qualquer dívida ativa, como até o nosso colega aqui, José Ricardo, né, comentou, pegaria o saldo, o estoque da dívida ativa. Só que o que a gente viu, o que está acontecendo com as securitizações que ocorreram nos estados, eu falo que eles estão pegando os filé mignon, ou seja, é aquela dívida ativa que a gente tem um programa de parcelamento, como vocês viram lá, eu mostrei para vocês na aula que tem programas de parcelamento da Procuradoria lá, da União, teve vários programas de parcelamento de outros estados também. E aí esses programas de parcelamentos que são feitos, né, que aí tem os montantes de principal, juros, enfim, e atualizações, esses tipos de programas é que transformam-se para vender como recebíveis para esses investidores, tá? Isso foi o que aconteceu em São Paulo, que eu posso mostrar para vocês, tá? Mais alguma pergunta? E aí? Foi?
Show. Então, deixa eu fechar esse arquivo aqui e eu vou abrir o outro arquivo para a gente conversar sobre um pouquinho mais sobre isso. Tá aqui um pouquinho lento. Bora. Alan, vou te falar, também tenho curiosidade desses cálculos. Muita curiosidade. Quando tá abrindo aqui, vou falar para vocês. Depois, o pessoal aqui que paga conta de água, que é pela SEDAI. Que o pessoal de Niterói não paga, não é pela SEDAI não é? Não é outra empresa? Acho que é Águas de Niterói. Aqui no Rio é Niterói, é SEDAI. Dá uma olhadinha lá, se vocês não veem lá escrito FIDIC como responsável lá pela sua conta. Há escrito lá na conta. Vou até mostrar para vocês. Porque aqui no meu prédio a conta é compartilhada. Na minha antiga casa que aparecia na conta. Porque aquela conta que você está pagando não está nem passando lá pela SEDAI, já vai direto pro fundo, porque eles fizeram também a venda pro FIDIC. Opa, já está aparecendo para vocês? Arquivo? Tá muito lento. Vocês estão conseguindo? Tive dificuldade assim. Opa. Foi? Tá aparecendo para vocês o arquivo? Ótimo. Obrigada. Então, gente, essa parte aqui eu vou até tentar amenizar. Depois eu até converso um pouco mais para você, porque eu sei que trouxe bastante assunto relacionado à dívida, mas espero que tenha sido algo que deu para dar uma noção para vocês sobre esse montante da dívida, né? Essa questão do nosso fluxo, que é o nosso endividamento, as operações de crédito, como compõe a minha dívida, seja ela de curto prazo, que é a minha dívida flutuante, e a minha dívida consolidada, que é a minha dívida de longo prazo, né? E que eu preciso seguir obrigações que a lei de responsabilidade fiscal determina. Tem esse aspecto que eu tenho que submeter a solicitação ao Ministério da Economia agora, né, que antes era dentro do Ministério da Fazenda, dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. E se for uma operação de crédito externa, tem que ser avaliado pelo Senado Federal. Então, tudo isso são situações importantes que a gente precisa ter de conhecimento. E aí eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, né, de reflexão aqui. Sei que essa parte aqui é teoria na prática, mas a parte de reflexão talvez a gente não vai fluir tanto hoje, porque eu quero, baseado numa reportagem que eu achei muito boa, que eu vou passar para vocês, que é o rombo que vem da dívida pública, não da Previdência, né? Por que eu trouxe essa parte aqui para vocês? Até que poderia ser uma parte da reflexão também. Porque foi uma coisa que se discutiu muito no ano passado, né? A questão
do rombo da Previdência, que a gente precisava mudar muito, senão do jeito que está não continuava. E sobre esse aspecto aqui, a Maria Lúcia, né, da Auditoria Cidadã, ela demonstrou, e de fato é o que acontece mesmo. Eu sempre falo que eu quando a gente via as campanhas políticas, né, porque que o governo só dá dinheiro para banqueiro e tudo mais, é por causa do tamanho das dívidas que a gente paga, né? Por que é tão atrativo a gente ter um banco ter uma conta de um governo, né? A quantidade de impostos, de juros, né, que ele recebe. Eu sempre falo, o banco é uma coisa que sempre você aumenta de lucro de um exercício para o outro. É impressionante como é muito difícil eles não terem um lucro maior do que foi o do exercício anterior. E aí, o próximo slide, ele apresenta aqui uma situação que você fica assim, nossa, é isso mesmo, Marilda? É isso mesmo? Como assim? Você está falando para mim que 40% daquilo que se arrecada, né, sobre o aspecto, vamos dizer aqui, da União, vai para pagamento de juros, amortização e dívida? Sim, é claro que existe no aspecto da União muito questão que a gente fala, que é a dívida mobiliária. Esse tesouro aí que remunera, né? Ele pega com a gente, né? Através do investimento, você faz lá no tesouro e tem que remunerar depois por um valor maior daquilo que você investiu. Então, juros e amortizações da dívida representa aí, vamos dizer, 41%. É claro que, novamente, a Previdência Social é um valor ainda muito alto, mas você percebe de tudo que se arrecada, né? Olha quanto que, por exemplo, educação desse montante todo, saúde. É claro que educação a gente sempre fala que a União ela tem um papel menor, né, nesse aspecto, que é mais o ensino federal, e os estados e os municípios têm muito mais esse papel, por isso até das transferências que existe, né, para esse aspecto. Mas você percebe que a gente tem um caminho alto de dívida. E aí, até se for pela questão que a gente conversa muito, que o endividamento geralmente tem que ser no máximo que 1/3 da sua renda, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer que seria 33%, né? 33,33%. Então, a gente já está aí nesse montante de dívida muito alto, né? De endividamento dentro da União. E aí eu trouxe para vocês aqui terem uma noção de como é que representa. E é para você ver, né? O nível de arrecadação, né? Trilhão. Quando a gente entra no estado, eu vejo bilhões, depois você vê União na casa dos trilhões, a forma de recebimento. E aí aqui eu trouxe para vocês verem aqui para a gente começar a relembrar um pouco esse aspecto da dívida flutuante. É importante destacar que é uma dívida interna. Sim, na verdade, esse aspecto aqui de juros e amortização da dívida, por que você falou que seria uma dívida interna, Adriano? Em que aspecto? Só para eu entender o seu pensamento aí quando você colocou. Ah, tá. No sentido de que todos os entes juntos, é isso que você está querendo dizer? Só para... Fala no áudio para mim. Eu acho que no áudio fica mais fácil. Não, eu só coloquei que a parte que eu vi recentemente sobre isso, falando dessa repartição, né, do orçamento, aí dos juros, a amortização da dívida ser uma parcela bem alta desse valor. E essa questão dessa dívida ser interna, né? A gente não deve
a pessoas de fora do Brasil, digamos isso. A nossa dívida, a dívida do governo é com pessoas do próprio país, digamos, seria com pessoas que compram título do governo, esse tipo de dívida. E não dívida com Fundo uma agência como o Fundo Monetário. A Sim, gente não deve ao externo, e sim ao interno. A gente internalizou essa dívida, né? sim, A nesse gente pegou o que a gente monetário. devia de fora, Uhum. com o dinheiro de dentro, pagou e a gente passou a dever internamente. Teve Sim, essa mudança de dívida externa para interna. sim. Porque às vezes se fala muito, ou pelo menos se falava muito nessa questão Lembra do de dívida externa. governo do Lula, né? Que ele fala que ele teve a questão de acabar com a FMI e depois ainda poder emprestar, né? Teve um aspecto desse. Uhum. Que aí o BNDES começou a emprestar. Mas aí eu nem vou entrar nesses méritos. Tá ótimo, Adriano. Obrigada, querido. E aí aqui é o restos a pagar. Restos a pagar que eu trouxe para vocês aqui é do Estado, que ele é importante frisar que ele está dentro do relatório de gestão fiscal, ele é obrigado, tá? Dentro da dívida flutuante. E no nosso caso, a gente tem um restos a pagar de exercícios anteriores muito alto, né? E os inscritos no exercício, que no caso fechou 2019, em torno de 4 bi. Então, só de restos a pagar no Estado, a gente tem em torno de 18 bilhões, né? De restos a pagar aí, contraídos de anos. Que aí eu falo para vocês que posteriormente, depois vocês vão ver, vão ser prescritos, né? Depois de 5 anos. E tem muito esse aspecto que eles têm geralmente um tempo de vigência de 1 ano. E por que eles estão aí? Aí tem várias exceções que a gente vai ver depois. Quais são as exceções, por que eles ainda continuaram aí, tá? Vamos seguir aqui. Operações de crédito. Trouxe aqui para vocês verem também que é obrigado pelo relatório de gestão fiscal, tá? As operações de crédito. Que foram adquiridas foram em torno de 55 milhões, né? Não foi um valor grande, assim, vamos dizer assim. Correspondendo a 0,9%, o limite do Senado Federal é 16% de operações de créditos contraídas pelo ente federativo do Estado, então cumpriu o limite definido pelo ente, né? Aí aqui que eu já achei interessante para trazer para vocês também é aquele que a gente conversou sobre a dívida consolidada líquida, né? Lembra que eu falei para vocês como é que era o cálculo da receita corrente líquida, né? Todos são baseados pelo cálculo da receita corrente líquida. Então, o meu limite é 200%. Só que aqui em 2019, ó o valor da minha dívida consolidada líquida, né? Porque como a gente conversou, não é só a operação de crédito ali, né, que está envolvido. Tem outras dívidas contratuais, né, que possam ter feito ali naquele ente, precatórios, enfim, tudo ali tá dentro da minha dívida consolidada líquida. E aí, já não estamos cumprindo, já tem um tempo, 2018, aí vocês também viram que não estão cumprido, que é 262, quase 263%. Aí aqui a gente fala essa informação que foi ultrapassado, que teve um aumento em relação a 2018. Só que a gente sabe que no caso do Estado, aqui eu botei para vocês verem, que a gente tem o regime de recuperação fiscal, né? Então, entrou em calamidade pública, baseado nessa calamidade pública que ocorreu. Opa, cadê? Essa calamidade pública, né? A lei estadual que informou a calamidade pública desde 2016 e foi estendido, né? Até todos os anos praticamente estão sendo estendida essa calamidade pública. Aqui ele botou só calamidade pública, tá? Mas as leis colocam a calamidade pública financeira, até porque a definição de calamidade pública é o que a gente está acontecendo hoje em relação à pandemia, não
sobre o aspecto financeiro. Esse é o principal entendimento. E aí veio a lei complementar federal, né, que institui o regime de recuperação fiscal dos estados, né, dando todo um aspecto diferenciado, inclusive que o nosso prazo acaba em agosto, não é isso, pessoal? Se não me lembro da memória, eu acho que acaba agora em agosto ou setembro, no iníciozinho de setembro, que acaba e define se vai ser renovado por mais 3 anos ou não, o regime de recuperação fiscal. Não é isso, pessoal? Tá aí comigo? Eu acho que é isso. E aqui eu trouxe para vocês terem uma noção um pouquinho, que eu conversei também. Ó. Que eu tenho a conta de juros e a conta de amortização da dívida, que estão dentro das minhas despesas orçamentárias, só que ficam em aspectos distintos, né? E aí aqui é o quanto era previsto, a atualização dessas despesas, o que foi empenhado e liquidado. Então, isso aqui foi 128 milhões de juros, vamos dizer assim. E em torno de, cadê? Aqui, 788 milhões de principal, né? De amortização da dívida, que foi empenhado, né? No caso aqui, só uma pequena diferença em relação do que foi empenhado e que foi pago, né? Vamos passar mais um pouquinho aqui. Aí eu vou voltar agora a falar para vocês da securitização. Tamo junto? Tamo, né? Esse assunto aqui, como é denso, tem muita coisa diferente, fico com medo de atropelar vocês. Aqui eu trouxe para vocês algumas informações até que eu tinha coletado na época, né? Que as principais empresas que foram criadas, né? Que a gente chama de sociedade de propósito específico, já listadas na CVM, para fazer securitização da dívida ativa nos entes públicos. Percebam que nós temos aqui no Rio de Janeiro a CPSEC estadual e a Companhia Carioca de Securitização, que é o Rio Grande do Sul. São Paulo é essa aqui, a CPSEC, que eu falei para vocês. Goiás. Minas também tem as duas, né? Inclusive, elas tiveram operações também, né? Minas teve operação. E elas foram criadas com esse propósito. Eu estava dando uma olhada na prestação de contas do Estado desse ano de 2019. A CFSEC, ela está em estágio de liquidação. Ou seja, pelo que eu entendi, não ocorreu, né, no Estado nenhuma securitização de dívida ativa e a atual administração pública entende que não vai entrar mais nesse caminho de securitização e ela está em processo de liquidação. Estava lá na relação de empresas em liquidação. Tanto é que ela não entrou nem na LOA de 2020 no orçamento de investimento, como ela entrava nos anos anteriores. Uau! Acabou de sair agora, Mila? Uau, que notícia, hein? Impressionante, essa notícia aí é bomba, hein? Porque realmente, depois do que aconteceu, a gente até estava discutindo que tem se entendido que de repente, depois das mudanças que ocorreram agora, poderia ter a questão do impeachment, né? Não sei. Eu confesso que realmente está bem certo, né?
o Adriano perguntou, aqui no Rio já teve securitização? Então, o Adriano, aqui no Rio, não vou falar para você 100%, até porque eu dei uma parada no acompanhamento. Mas até onde eu acompanhei a parte de securitização, estava para iniciar na Prefeitura do Rio, mas até agora não apareceu nenhuma operação que eu tenha visto. E Niterói também queria fazer uma securitização. Inclusive, se eu não me engano, o secretário de Fazenda de lá, ele iria fazer. Até participei de um congresso com ele na época e tudo mais. Só que depois ele virou secretário de Fazenda da Prefeitura do Rio, né? Então eu não sei se Niterói foi para frente. Niterói ia fazer uma securitização com o propósito de fazer um VLT. Eles iriam fazer um VLT em Niterói com a securitização da dívida ativa de lá. O pessoal que está aqui na Prefeitura de Niterói ou do Rio, se souber de alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Mas que eu estudei e verifiquei foi São Paulo, tá? E Minas Gerais. Foram os dois lugares que realmente, assim... Rio Grande do Sul também teve, mas eles foram um pouco diferenciados. Foi mais com essa... Assim, eles podem dizer que teve, mas com esse molde, como eu mostrei para vocês, foi mais Minas e São Paulo. Aí aqui, ó, aqui eu mostrei para vocês os valores ofertados, tá? Então, quanto que foi ofertado? O valor ofertado para Rio Grande do Sul foram 120 milhões, né? São Paulo foi em torno de 2 bi. Minas aqui, ó, 316 milhões. E BH, que teve também, foi 300 milhões. São Paulo já teve 3 operações até aquele período que eu estava até então acompanhando essas operações. Eles estavam já com 3 operações a respeito nesse aspecto. Aí eu trouxe para vocês justamente a estrutura, como é que funciona de uma securitização. Uma empresa de São Paulo, que é a CPSEC. E é que ela mostra muito essa questão dos agentes, né, aqueles intervenientes que nós chamamos entre o Estado, a sociedade, aqui tem o Estado, a sociedade de propósito específico e os investidores. E é isso aqui tudo a gente chama de que é dos nossos intervenientes, né, que tem desde da auditoria, aquele trust que é o nosso agente fiduciário, que é sempre esse banco responsável por fazer essa intermediação. Esse banco aqui é o banco que arrecada, né? Vamos dizer assim, é o banco que arrecada os tributos, lá no caso o ICMS do Estado. O Prodesp é o sistema, né, que vai fazer essas intermediações de definir que aquele tipo de imposto especificamente vai direto para a empresa seguradora, não vai ficar no caixa única do Estado. Então precisa ter uma gestão de sistema responsável, né? Aí, no caso, aqui a KPMG foi a auditoria da carteira, né, da seguradora, a carteira de impostos, e aqui a auditoria da demonstração contábil, demonstração financeira. Aí a questão da CVM, no caso, esse investidor também tem outra análise que foi a Price que fez sobre os impactos contábeis e tributários. Essa aqui é a minha agência de risco, ou seja, definindo quanto que vale o risco de perda, risco de inadimplência. Então, baseado nisso, vai ser o tamanho do meu deságio, né, especificamente. E assim por diante. Vamos passar aqui mais um pouquinho. Que eu coloquei? Opa! O que eu coloquei aqui para vocês a respeito? Inferências a respeito da securitização de recebíveis. Ela precisa ter uma criação
no nosso aspecto aqui, ela é criada ainda por uma empresa estatal pública, né? E ela precisa ser autorizada pelo Poder Legislativo. Então, se cria-se, como eu falei para vocês, uma sociedade de propósito específico e que precisa ser autorizada pelo Poder Legislativo. A estrutura da operação financeira envolve diversos agentes intervenientes, conforme exposto. Então, pensam na seguinte situação. Você vai ter um deságio na venda desse seu contas a receber, né? E você ainda tem que arcar também, através dessa empresa, né, sociedade de propósito específico, com o aspecto desses intervenientes todos, que vão ser remunerados. Então, desde das empresas de auditoria, de risco, que vai analisar, o agente fiduciário, o banco, e assim por diante, tá? A cessão de direitos creditórios pode ser tanto de crédito de parcelamento de cobrança, quanto proveniente da dívida ativa. Então, olha o que eu falei para vocês. O que São Paulo mais fez foi o parcelamento de cobrança, tá? A entidade pública precisa criar novos softwares de controle de gestão de informação, além de promover capacitações. Ainda não existe, aí no caso, né, que eu tinha colocado, normativos legais que regulem esta atividade. E esse aqui é um aspecto que, se você pensar no curto prazo, o incremento de caixa observado é baixo. Em relação ao montante total da tua arrecadação, o incremento de curto prazo ele é baixo em relação ao montante geral. Todavia, para quem está com a corda no pescoço, vamos dizer assim, é significante recursos para implementar na sociedade no curto prazo. Só que o meu aspecto que eu quero refletir para vocês, se a gente pensa no curto prazo, como é que vai ficar o longo prazo depois, né? Então, tem isso que a gente precisa avaliar, essas situações que está acontecendo, que eu entendo que a questão da calamidade traz isso para a gente, mas se a gente não refletir sobre o futuro, né? Ou seja, quanto mais dívida a gente contrair, isso vai trazer um prejuízo para os próximos anos muito grande para a gente aqui também. Aí, vocês devem ter ouvido falar. Isso aqui, olha só. Isso aqui foi super fresquinha. De 27 de maio. 27 de maio foi o quê? Acho que quinta-feira? Quinta ou sexta? Quinta ou sexta-feira da semana passada, tá? Que estabelece, Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e altera aqui, a nossa lei complementar. Vamos ver aqui. Muito bem colocado. Aliás, o montante absurdo de juros e serviços de dívida pagos pela União é reflexo desse pensamento, exatamente. Curto prazo, exatamente, que impera em nossa administração pública. Por que a gente tem esse pensamento de curto prazista, né, como o colega colocou? Porque você só pensa no aspecto enquanto eu estou ali dentro da minha administração. Muda-se outra administração, aí o outro que segura o pepino que estava anteriormente. Esse é o pensamento, infelizmente. Mas por isso que a gente precisa avaliar muito essas propostas que são implementadas, nós como gestores, né? Então, aqui, o presidente da República fica a saber. Então, fica instituído nos termos do artigo 165 da Lei Complementar. O que é o artigo 165 da Lei Complementar? É sobre o aspecto quando tem a calamidade pública, tá? Então, olha lá, fica instituído do artigo 65 exclusivamente aqui também para o exercício de 2020. É o Programa de Agente Federativo ao Enfrentamento do Coronavírus. Aí eu trouxe aqui algumas coisas aqui para vocês verem. O programa dessa lei, né, que trata do composto, é a suspensão de pagamentos de dívidas contratadas. Olha lá. Então, suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas. De um lado da União, do outro lado dos estados e do Distrito Federal. Aí tem que ver as particularidades, mas percebam que, devido a pandemia que está acontecendo, agora se está avaliando questão de suspensão de pagamentos de dívida.
e de um lado da União e de outro dos municípios, com base nessas aqui, ó, medidas provisórias tal e lei tal. Então, quem está devendo, o Estado ou o município, a União, está tendo essa suspensão. Outra, reestruturação das operações de crédito interno e externo, junto ao sistema financeiro, a instituições multilaterais. O regime de recuperação fiscal não entra nesse programa. Então, esse regime de recuperação fiscal ele não colocou aqui ainda não, porque, Mila, porque a ideia, a princípio, não foram alguns entes que aderiram, né? E aqui ele fez de forma genérica, tá? Mas a questão da prorrogação, se vai aderir ou não, a gente, a princípio, é definida esse ano, tá? E aí também tem que verificar como é que tá o status disso. Então, olha só o que o nosso colega Adriano acabou de colocar. De a gente ter uma dívida, né, sob o aspecto interno, e aqui já começa o aspecto também de uma reestruturação de uma dívida de crédito também sob o aspecto externo, né? Entrega de recursos da União na forma de auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal no exercício de 2020, ou seja, agora de fato a União dando um auxílio financeiro. A princípio, eu vou falar para vocês, eu li muito rápido, não verifiquei ali nada que estivesse mostrando que esse auxílio financeiro viria sob o aspecto de depois de uma devolução. Não tem esse aspecto como caracterização de um empréstimo. Mas sim tem umas determinações, obrigações de utilização, obrigação relacionada a comprometimento de gastos, né, com despesas e assim por diante, tá? Seguindo aqui um pouquinho. Aí eu coloquei aqui para vocês também. Ó, a União entregará na forma de auxílio aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 4 parcelas aqui, ó. 4 parcelas mensais e iguais. 4 parcelas mensais e iguais no exercício, no valor de 60 bilhões. Para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamentos à Covid para mitigação da seguinte forma. Aí ele coloca aqui 10 bi para as ações de saúde, que seria 7 bi para estados e distritos federais, 3 bi para os municípios. E os 50 bi seria para estados e distritos federais e municípios. E aí ele vai explicar que tipo de aplicação vai poder ser, tá? Aí tem um monte de informações que eu resolvi não colocar para vocês não, tá? Aqui que eu achei importante para vocês colocar aqui, em relação, como a gente está vendo muito essa questão do Sistema Único de Saúde, ele bota aqui, ó, o Sistema Único de Saúde serão distribuídos conforme os seguintes critérios: 40% conforme a taxa de incidência do Ministério da Saúde, 60% de acordo com a população lá definida pelo IBGE, tá? E mais um outro aspecto aqui que eu achei importante, mostrar para vocês a questão do valor, né? Então aqui, ó, nosso valor do estado do Rio de Janeiro a ser recebido seria 486 milhões em saúde pública e livre, né? Esse em torno de 2 bi. Só que esse livre, eu já falei para vocês que tem que elencar lá as prerrogativas de como ele vai utilizar esse recurso. E no caso aqui, para os municípios é 246 milhões e livre 1 bi e 360 milhões. Só que, como eu falei para vocês, é para todos os municípios. Aí, por exemplo, para a prefeitura aqui do Rio é 625 milhões.
Aqui que eu botei também, ó, São Gonçalo, é um valor de 100 milhões, né? Que eles vão receber também. E esse critério também foi questão populacional, né? Definido pelo IBGE. Tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos parar por aqui um pouquinho, que tem muita informação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou completar depois para vocês. Então, o que acontece? Voltando aqui, que aí é o que a gente vai conversar e vai ser uma da questão que a gente vai ser da própria avaliação. Nesse aspecto de endividamento, né, que a gente tem e tudo mais, existe um artigo que eu vou mandar para vocês para a gente dar uma lida, que é esse artigo, que é o artigo da reflexão dessa noite, sobre esse aspecto do aumento do nosso endividamento público para os próximos anos e, ao mesmo tempo, essa questão do endividamento que eu preciso ainda de autorização da União, que aí a gente fala que é o federalismo do ódio, que precisa se submeter a, como a gente viu, a Secretaria do Tesouro Nacional, o Senado Federal e assim por diante, tá? Então, para a gente fechar essa noite, como é que a gente tinha combinado? Marilda, como é que vai ser a nossa avaliação? Então, a nossa avaliação vai ser um trabalho com perguntas objetivas e uma pergunta que eu vou querer a opinião de vocês. Eu vou pedir para vocês escreverem um texto dissertativo a respeito, um texto pequeno de até 20 linhas, né? Vamos dizer que é o máximo um texto dissertativo que eu quero que vocês façam. E a participação dos fóruns de atividade, participação de presença de vocês, isso que compõe a nossa atividade. Eu vou colocar um fórum de atividade para vocês amanhã, sem falta. Agora tem só vocês, então para mim é até melhor. Eu estava com uma outra turma também, a gente fechou semana passada. E aí eu vou ficar exclusivamente com vocês. E aí eu vou colocar um fórum de atividades que a participação de vocês está compondo na composição da avaliação. Semana que vem a gente coloca outro fórum de atividades também para fechar essa parte de reflexões que eu quero que vocês tenham a respeito, principalmente que também por que a gente tem tantos fundos no nosso país, né, que vai ser a nossa próxima aula. E fechamos depois a última aula sobre a questão do papel do controle externo, tá? Então, a avaliação, Marilda, você vai disponibilizar para a gente fazer esse trabalho a partir de quando? Eu ia colocar para vocês agora no domingo, dia 31, só que eu estava ainda fechando com a outra turma. Então, para eu fechar com vocês a avaliação de maneira mais estruturada, eu vou pedir para vocês mais um tempinho. Eu prometo que até dia quinta-feira. Quinta-feira eu deixo já com vocês. Hoje é dia 1º, né? 2, 3, 4. Dia 4 de maio eu deixo para vocês já na plataforma, tanto na plataforma online, que aí eu deixo esse material com vocês também, que eu não disponibilizei, quanto lá da CEPERD também, tá? Vocês têm alguma dúvida a respeito? Professora pode participar no fórum que tá lá. Olha, eu vou te falar, em relação à questão toda a pandemia que está vivendo, estou com o meu coração muito, muito sensível. Então eu estou deixando tudo. Falei que estou numa fase muito leve. Uma fase muito leve, muito tranquila. Porque eu estou falando porque eu vivi momentos muito difíceis. Então, eu estou sabendo que todo mundo pode estar passando por momentos difíceis. Estou bem light, mas o correto, eu vou falar para vocês, já passou mais do que do tempo. Mas, gente, a última semana, pelo amor de Deus, quem não participou ainda do fórum, participa lá do fórum. Eu já até tinha fechado, eu fechei para da outra turma. Porque eu estou sendo mais do que benevolente em relação a esses prazos aí com vocês, tá? Então participa lá da opinião, que é o Pacto Federativo, foi o nosso primeiro tópico que a gente conversou.
E aí a gente vai ter reflexão sobre essa questão dos nossos endividamentos públicos, desde desse ente federativo que a gente chama, que é o federalismo do ódio, né? De você sempre se submeter a uma permissão, e ao mesmo tempo o nível do endividamento que nós estamos a entrar, né, no gargalo, vamos dizer assim, para os próximos anos. Porque é o que a gente fala, quando a gente está com grandes dívidas, você, eu, o que a gente tem que fazer? É cortar custo, é enxugar. Só que, infelizmente, a gente ainda está aí com muita dificuldade de fazer esse trabalhinho de casa. Mila, não entendi isso aqui. Para mim não apareceu. Alguém mais quer falar alguma coisa? É o cômico engraçado que chega a ser... Pois é. Esses dias eu participei de uma live, aí tinha um deputado falando, aí ele estava falando sobre a questão do federalismo, né? Sobre o federalismo não, sobre o caramba, qual é o nome? O Pacto Federativo, né? O Fundo de Participação. Aí estava reclamando que o Fundo de Participação do Rio era muito pequeno, mas aí a gente vê outros estados do Nordeste falando que o deles é muito pequeno. A gente não sabe de quem é pequeno, então. Se do Rio fala que é pequeno, então no Sudeste é o segundo estado maior da federação, e os outros lá de cima, que são menores, são, digamos, realmente mais pobres, falam que também é pequeno, de quem é pequeno? Sempre falam isso é engraçado. É uma discussão, por que o Rio reclama? Porque muito dos recursos, né, vou falar aqui, que é daqui, quando vai para a União, sobre o aspecto que a gente vai, vocês vão ver na parte de orçamento, do aspecto de ser regionalizado, ou seja, você arrecada tudo e depois transfere, né, para os outros entes, você não recebe a mesma quantidade daquilo que foi arrecadado aqui depois de volta, proporcionalmente. Você manda de maneira descentralizada para as regiões mais pobres, para realmente diminuir as desigualdades sociais. Cada estado puxa para o seu lado. Só que ainda não participei do fórum, mas isso aí, Mila, participa lá. Pessoal que não participou, gente, estou sendo mais do que benevolente. E amanhã vai ter o segundo fórum aí que eu vou colocar para vocês, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vocês queiram tirar? Como é que vocês estão tranquilos? Querem tirar alguma dúvida a respeito? Eu vou completar essa parte aqui para vocês e essa parte aqui que eu coloquei para vocês, eu só vou completar um material ali na parte de securitização que eu vou mostrar para vocês esse parcelamento, quais são os parcelamentos lá de São Paulo que não ficou ali no slide de securitização para vocês terem de informação, e vou deixar o link da matéria do federalismo do ódio e do endividamento também dentro desse PPT, para que vocês também tenham também de acesso, tá? Mais dúvidas? Não? Então, gente, eu vou fechar a nossa aula de hoje, tá? Sei que ninguém aqui mais vai ter dívida. Isso aí. Ninguém aqui vai ter mais dívidas depois de hoje. Só vai deixar para a administração pública. Tá certo. Boa noite, queridos. E aí, qualquer dúvida que vocês quiserem me perguntar também off, por e-mail, estou à disposição, tá? Boa noite, querido.